do pastor Marcos Perim, a Bíblia diz que a bênção de Deus ela é transbordante, né? Quando Deus nos abençoa, não é só da forma que a gente quer. Nós convidamos um pastor, além de ser o nosso orador, é um excelente violinista, abençoando o nosso culto e ainda por cima é muito bonito, né? O nome é Lecanté. Minha esposa está assistindo. Boa noite, amor. Deus abençoe. Saudade. Eu fiquei meio desapontado com os elogios dele ontem, porque ele abraçou vários homens aqui da igreja e disse que todos eram bonitos. Então aí eu percebi que é geral, não é uma coisa específica. Irmãos, Deus abençoe vocês com a graça do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos que estão aqui na igreja, as pessoas que também estão acompanhando pelo Face. Os irmãos que estão aí fora, não sei se vocês estão me vendo, mas Deus abençoe vocês também com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir, irmãos, a Escritura. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11. Nós vamos meditar nesse texto sagrado, na verdade uma porção dele. Hebreus capítulo 11. Abra a Escritura. Depois vamos fazer uma oração ao Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus, a compreensão da palavra escrita. Pai Santo, nós agradecemos a Ti, Senhor. É através do Senhor Jesus Cristo que nós entoamos a Ti essas canções. Pedimos que cada uma delas chegue do trono da Tua graça, como sendo a expressão da nossa adoração, do quanto nós Te amamos e reverenciamos o Teu nome. Essas diversas maneiras de cantar, harmoniosas, elas são uma tentativa muito pequena de expressar a harmonia e beleza que nós podemos encontrar no Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor nos deu a Tua palavra, nos deu esse livro por escrito. Nós Te agradecemos porque nós temos o Espírito Santo para compreendê-lo com a alma, com o nosso coração. Nós clamamos a Deus que essa noite Ele opere dentro de nós, que a Tua palavra chegue ao nosso coração, habite ricamente em nós e produza aquele fruto que lhe apraz. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, o tema da nossa conferência é: a igreja não basta ter fé, é preciso viver pela fé. E é por isso que nós vamos essa noite meditar um pouco em um personagem desse livro, dos personagens que mais me chamam a atenção, e ele é sintetizado, porque a história dele é uma história muito longa, mas ele é sintetizado nas palavras aqui do autor, a partir do verso 24. Então nós vamos ler do verso 24 ao 26, e ao ler essa passagem, eu gostaria que vocês tentassem observar três coisas junto comigo. A primeira é que vocês vão ver que o texto fala de algumas coisas que Moisés desistiu, que ele abriu mão, que ele deixou de lado, que ele considerou como sendo não importante. E ao mesmo tempo o texto diz que ele abraçou outras coisas. Ele desistiu de algumas coisas e abraçou outras. Então tente observar essas duas coisas na leitura: aquilo que ele desistiu, aquilo que ele abraçou, e no final tente também perceber o princípio que estava modelando essas escolhas e essas recusas de Moisés. Nosso roteiro essa noite é basicamente esse. Então vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 24 ao 26. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Então nós vamos caminhar em três sentidos essa noite. Na primeira parte da mensagem,
eu queria olhar com vocês aquilo que Moisés desistiu. Quais foram as coisas que ele abriu mão? Quais elementos da sua vida ele recusou? E depois nós vamos olhar aquilo que ele abraçou. Então, nosso roteiro inicial é esse. Então, vamos começar pela primeira parte. Então, a questão aqui é o que Moisés recusou, o que ele desistiu, o que ele deu as costas. O texto diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós podemos dizer, em outras palavras, que ele rejeitou posição social e nobreza. Meus irmãos, vocês conhecem bem a história desse homem. Vocês sabem que ele foi adotado por essa mulher, logo depois de ser deixado pelos seus pais no rio. E ele foi praticamente salvo da morte por essa mulher. Alguns estudiosos do Antigo Testamento falam que Moisés ele fazia parte da linhagem real. Portanto, havia uma possibilidade muito forte de, quem sabe no futuro, até ele tornasse um faraó do Egito. Mas mesmo que ele não se tornasse, é certo que por conta da pessoa a qual ele estava ligado, ele teria uma posição entre a realeza, ele seria alguém importante, ele seria alguém reverenciado. E o texto que nós estamos lendo aqui acabou de dizer que Moisés simplesmente recusou essas coisas. Ele recusou essa posição. Ele recusou esse tipo de nobreza. Eu gostaria que você olhasse para esse texto e tentasse perceber como é uma grande tentação deixar esse tipo de coisa. Que afinal de contas, meus irmãos, correr atrás de poder, posição social, cargo, honra, popularidade, essas coisas são as coisas que as pessoas dão a vida para ter. As pessoas desejam isso. As pessoas querem isso a todos os custos. E o texto está dizendo que tudo isso estava diante de Moisés. Essas mesmas coisas pelas quais as pessoas passam a vida inteira lutando, estavam diante de Moisés, estavam ao alcance das suas mãos, mas o texto diz que ele não considerou isso como dádiva. Ele não considerou isso como sendo um presente de Deus. Ele não considerou isso como sendo uma coisa importante que viesse a definir a sua vida e a sua missão. O texto diz que ele simplesmente virou as costas para tudo isso. É uma recusa muito fantástica. É uma recusa também muito constrangedora para nós que estamos tantos anos longe depois desse relato. Porque ele continua sendo um modelo, ele continua sendo um espelho para a gente. Do tipo de pessoa que nós deveríamos ser. Das mesmas recusas que nós deveríamos fazer diariamente. No entanto, nós não as fazemos. E é por isso que ele é um espelho diante de nós, quando nós lemos a respeito dele nas Escrituras. Porque ele foi um homem que teve posição social e nobreza ao seu alcance, e ele simplesmente recusou, deu as costas, não considerou isso como sendo uma bênção de Deus. Então essa foi a primeira recusa dele. A segunda é que Moisés recusou o prazer. O texto fala aqui, nós acabamos de ler, que ele não quis usufruir dos prazeres. Quando, irmão, se fala de prazeres para um nobre que vivia no Egito antigo, você deve pensar assim em todas as possibilidades e diversidades de prazer que a mente humana pode conceber. Você pode falar de prazeres sensuais, prazeres intelectuais, prazeres sociais. Todas essas coisas estavam ao alcance de Moisés. Tudo isso estava diante dele por causa da posição, do direito que ele tinha por ser filho da filha de Faraó. Tudo aquilo que o coração dele pudesse desejar, tudo aquilo que os sentimentos dele pudessem reclamar, ele tinha, simplesmente ao alcance do seu desejo. E o texto diz que ele não quis isso. O texto diz que ele recusou isso. Então, mais uma vez, eu te chamo a atenção para o fato de como isso é e era uma grande tentação. Porque, meus irmãos, as pessoas buscam prazer a todo custo. Prazer é algo que as pessoas buscam com todo o seu coração. As pessoas querem entretenimento, diversão, novas emoções.
e preferencialmente sem regras, sem ter alguém que coloque freios em você, sem alguém que diga para você: isso aqui é errado, você não pode ultrapassar esse tipo de limite. As pessoas buscam isso. E o texto diz que Moisés tinha isso por conta do seu direito, por conta da sua posição como nobre do Egito. E o texto diz que ele simplesmente recusou. Ele deu as costas. Mais uma vez eu chamo sua atenção para como isso é constrangedor para a gente hoje. Porque nós somos pessoas, nós, embora salvos por Jesus, regenerados pelo Espírito Santo, o nosso coração ainda continua clamando por prazer. Nós ainda desejamos alimentar os prazeres da nossa carne. Esses prazeres, eles ficam pulando dentro do nosso coração, tomando as nossas emoções. E tantas vezes nós cedemos a eles. E aqui nós temos um homem que por direito de nascença tinha tudo isso, e ele simplesmente recusou. É por isso que, mais uma vez, ele é colocado como um grande espelho, um grande constrangimento para todos nós, que não somos capazes de dizer não aos prazeres que são colocados ao nosso redor. Mas o que mais que o texto diz que ele recusou? O texto diz que ele recusou os tesouros do Egito. Em outras palavras, ele recusou riqueza. Ele recusou dinheiro. Quando nós falamos aqui de riqueza, irmãos, vocês devem pensar assim, em riqueza sem limites. Sabe assim, já ouviu falar naquele cartão de crédito preto, né, que diz que quem tem aquele cartão de crédito preto pode comprar o que quiser, onde quiser. Ele tinha riquezas de todos os tipos ao seu alcance. Se você pega lá um livro de história e olha como era o Egito antigo, dá para você ter uma ideia da glória, do esplendor, do poder e da riqueza que representava aquele império. E Moisés tinha tudo isso ao seu alcance. Então pensa nisso, irmãos. Ele abandonou algo que as pessoas buscam, lutam, vivem e matam para ter. Dinheiro. As pessoas querem dinheiro. Perguntaram uma vez para Nelson Rockefeller, multibilionário, perguntaram para ele assim: quanto é que você precisa ganhar para ser mais satisfeito? E ele respondeu: um pouco mais. Sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. Não tem limites. E o texto está dizendo que ele tinha tudo isso ao seu alcance. Então, novamente, preste atenção como isso era uma grande tentação. Porque as pessoas querem dinheiro hoje. As pessoas continuam buscando dinheiro a todo custo. O dinheiro muda as pessoas. O dinheiro esconde os seus defeitos. O dinheiro ocupa um lugar tão importante na vida do ser humano que o Senhor Jesus Cristo, quando se referiu ao dinheiro, o Senhor Jesus se referiu ao dinheiro como se fosse uma pessoa. Ele chamou o dinheiro de mamon. Ao fazer isso, Jesus estava atribuindo personalidade ao dinheiro, para mostrar que o dinheiro se torna um Deus, ele se torna uma pessoa, ele se torna alguém importante na nossa vida. Nós atribuímos valor a ele, quase que um valor de vida humana. E o texto diz que Moisés, ele teve dinheiro sem limites na sua frente, riquezas, riquezas e riquezas, e ele deu as costas para ele. Percebe mais uma vez como isso é um grande constrangimento para a gente. Como colocados diante do espelho que é Moisés, e ele está espelhado aqui nas Sagradas Escrituras, nós podemos enxergar a nossa própria ganância. Nós podemos enxergar o quanto nós amamos o dinheiro, o quanto o dinheiro ocupa um lugar importante dentro de nós, o quanto o dinheiro afeta o nosso humor, o quanto o dinheiro influencia na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho e até no nosso relacionamento com Deus. Mas isso não aconteceu com Moisés. Então até aqui nós vimos que Moisés recusou três coisas. Ele recusou posição, prazer e riquezas. E sabe o que é mais fantástico? É que ele recusou tudo isso de uma vez só.
Não foi aquela coisa que ele começou desapegando, né? Desapega um pouquinho aqui, desapega um pouquinho aqui. Ele abandonou tudo isso de uma vez só. E ele não abandonou porque ele era um ignorante. Ele não abandonou também porque ele foi obrigado. Porque tem algumas pessoas que estão nessa posição, mas acontece alguma coisa na vida delas que elas precisam abandonar isso. Não foi o caso dele. Ele não foi obrigado. Ele tinha idade, ele tinha vitalidade para usufruir de cada uma dessas coisas. E é por isso que eu acredito que nenhum mortal fez um sacrifício tão grande na história da humanidade como Moisés. Acima de Moisés, só o Senhor Jesus Cristo. Mas entre os mortais, Moisés foi o que fez o maior sacrifício na história bíblica. Então essas foram as suas recusas. Agora vamos para as suas escolhas. O que foi que ele escolheu? O texto diz, em primeiro lugar, que ele escolheu ser maltratado. Então ele escolheu o sofrimento e a aflição. Irmãos, isso é uma coisa muito intrigante. Porque Moisés ele deixou a corte de Faraó para viver no meio de um povo que era escravo e um povo que era odiado. Um povo que não tinha lar, um povo que não tinha uma cultura elaborada. Tudo que aquele povo tinha era dor, pobreza e morte. Se você encontrasse os israelitas no tempo do Egito Antigo, você encontraria um povo assim. Então, irmãos, uma escolha, eu volto a dizer, intrigante, superior. Porque vocês sabem que todos nós fugimos do sofrimento. Nós ficamos ansiosos diante da menor possibilidade de sofrimento. Quando o sofrimento bate a nossa porta, nós ficamos empurrados. Nós ficamos ressentidos. Nós começamos a murmurar. Algumas pessoas até se ressentem com Deus ao ponto de não orar mais. E aqui nós temos um homem igual a nós, que tinha uma vida muito tranquila, com tudo aquilo que a mente humana pode conceber em matéria de conforto. E o texto diz que ele abriu mão e ele escolheu o sofrimento. Novamente, irmãos, é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo é humilhante para todos nós, que diante da menor possibilidade de aflição, de provação, de dificuldade na vida, nós ficamos empurrados, nós ficamos achando que Deus não nos ama, nós ficamos com a vida cristã aos frangalhos. E nós temos um homem aqui que não foi colocado no sofrimento, mas nós temos um homem que escolheu ir para uma vida de sofrimento. Uma escolha muito fantástica. O que mais que ele escolheu? Ele escolheu a companhia de um povo desprezado. Meus irmãos, o Moisés ele deixou o convívio com os sábios, com os grandes, e ele foi viver no meio dos pobres. Ele foi viver no meio dos escravos, ele foi viver no meio dos oprimidos. Um homem que desde a sua infância viveu no meio do luxo, viveu no meio da riqueza, de repente ele dá as costas para tudo isso, ele não quer mais conversa com aquelas pessoas, ele não quer mais papo com aquela cultura, e ele escolhe viver com os trabalhadores de uma olaria. Tem olaria aqui no Acre, pastor? Não sei se tem, né? Então tá bom. Então ele escolheu essa vida. Uma escolha intrigante, fantástica, maravilhosa. Porque, meus irmãos, de modo geral, o cristão, o convertido a Jesus, ele até se importa com aquelas pessoas que sofrem. O povo de Deus tem um coração que se importa com quem está passando por tribulação, mas nós temos um certo limite, desde que isso não nos custe muito. Nós até gostamos de ajudar, dar dinheiro, às vezes animar uma pessoa que está passando por provação, mas geralmente nós paramos por aí. Moisés foi diferente. Moisés não foi apenas sair lá do seu castelo para ir dar uma força para o povo de Israel lá na olaria, e na hora que dava fome, ele voltava para comer as iguarias do Egito, para dormir na sua cama de nobre. Não, ele foi viver entre aquelas pessoas, ele se tornou um companheiro de sofrimentos.
Então, novamente, isso é um grande constrangimento para a gente, que estamos a todo custo procurando manter os nossos confortos, enquanto nós temos pessoas que estão sofrendo ao longo do caminho, precisando de ajuda. Então, Moisés, ele escolheu a companhia de um povo desprezado. O que mais que ele escolheu? Ele escolheu a vergonha e o escárnio. Ele escolheu ser zombado. Ele escolheu uma vida em que as pessoas olhavam para ele e diziam que ele era louco, que ele era tolo, que ele era fraco. Moisés, meus irmãos, ele perdeu toda a sua reputação quando ele optou por esse tipo de vida. Quando ele saiu do meio da nobreza para viver no meio dos escravos, ele se tornou motivo de piada. Tudo aquilo que ele construiu ao longo da sua vida caiu por terra. Ele se tornou o objeto das conversinhas, das fofoquinhas do Egito. Todo mundo falando a respeito do príncipe, do nobre que foi viver no meio dos escravos, e as pessoas rindo dele, chamando ele de tolo. Como é que ele abandona essa vida? Como é que ele abandona esse conforto? Como é que ele abandona essa riqueza para viver no meio dos escravos que não servem para nada? Note, mais uma vez, uma escolha, meus irmãos, maravilhosa, fantástica, profunda, espiritual. Porque vocês sabem que uma das forças mais poderosas dentro do nosso coração é a força da zombaria, é a força do ser ridicularizado, ou pegando a linguagem das Escrituras, o temor do homem. Nós tememos as pessoas, nós tememos o que as pessoas vão achar da gente, nós não queremos ser motivo de piada. Nós não queremos que no nosso ambiente de trabalho as pessoas fiquem ridicularizando a gente se ofende com isso. Os jovens cristãos universitários, eles não querem ser motivos de piada entre os seus colegas de universidade por conta dos valores cristãos, por conta daquilo que creem. Não quer ser motivo de riso e nem de piada. Mas o texto aqui está dizendo, irmãos, que Moisés, ele não apenas sofreu o vexame, ele escolheu o vexame. Você sabe que isso é diferente. Passar por um vexame pode acontecer com qualquer um de nós. Mas você escolher, você olhar para o vexame e dizer: é essa a minha vida. Eu sei que esse é o caminho que Deus preparou. E você se jogar de cabeça nisso. Foi o que Moisés fez. Então, novamente, Moisés é um grande constrangimento para a gente hoje. Moisés nos constrange quando nós somos colocados diante dele e nós enxergamos dentro de nós esse instinto de autopreservação, de fazer o possível para passar despercebido, de não querer que as nossas crenças se tornem tão públicas, conhecidas assim, para que as pessoas não nos julguem, para que as pessoas não riam de nós. Nós temos medo do que as pessoas vão pensar, nós tememos mais o homem do que a Deus. E Moisés escolheu uma vida diferente. Então, meus irmãos, essas foram as escolhas dele: aflição, amizade de desprezados e uma vida de escárnio. Novamente, irmãos, Moisés não escolheu essas coisas porque ele era sem cultura. Ele era um homem inteligente. Lá em Atos 7, 22 diz que ele foi educado em toda a cultura e conhecimento dos egípcios. Ele também não foi obrigado a fazer essas escolhas. Ele optou por esse tipo de vida. Ele considerava esse tipo de vida superior. Então nós podemos dizer assim que tanto as recusas quanto as escolhas dele são fantásticas, são superiores, são espirituais, mas ao mesmo tempo são muito constrangedoras para todos nós. Pois bem, mas vamos à terceira ideia que eu quero dividir com vocês. Provavelmente essa é a mais importante. A questão é: qual é o princípio que movia Moisés? Ou colocando em outras palavras, o que ocorreu dentro de Moisés que fez com que ele recusasse as coisas que ele recusou?
e ele escolhesse as coisas que ele escolheu? O que é que estava operando dentro dele? Qual era a força, o poder que estava moldando a sua mente, que fez com que ele aborrecesse tudo aquilo que as pessoas correm atrás, e ao mesmo tempo ele optasse por tudo aquilo que as pessoas fogem? O que foi? Então vamos ler verso 24, as duas primeiras palavrinhas do verso 24. Aí está a resposta: pela fé. Foi a fé. Foi a fé que fez com que ele escolhesse o que ele escolheu e que ele recusasse aquilo que ele recusou. Ou colocando em outros termos, podemos dizer assim, que Deus revelou o seu plano salvador a Moisés e ele acreditou. Ele acreditou na revelação de Deus. Ele acreditou naquelas palavras que foram ditas a Abraão muitos anos antes dele. Quando Deus chamou aquele homem e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou dar para o seu povo essa terra. Eu vou ser o Deus do seu povo. Vocês serão o meu povo. Eu serei o Senhor de vocês. Eu vou habitar no meio de vocês. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que cada recusa, cada escolha, cada passo foram fundamentados, foram apoiados nisso. Deus falou e Moisés acreditou. Ele acreditou que Deus iria manter as suas promessas. Ele acreditou que para Deus não há impossíveis. Se você vivesse na época de Moisés e você fosse olhar o povo de Israel, meu irmão, você jamais acreditaria que aquele povo sairia dali e que aquele povo iria sair do Egito saqueando os egípcios. Você não acreditaria. Eles não tinham exército, eles não tinham liderança, eles não tinham cultura, eles não tinham armas, eles não tinham organização, eles não tinham liderança, eles não tinham nada. Mas Moisés olhava para aquele povo, ele via as limitações daquele povo, mas ele acreditava que não há limites para o poder de Deus. Então é isso que ele acreditava. Ele também acreditava, agora pensando na sua própria vida, que Deus é todo sábio. Mesmo que as pessoas olhassem para ele, chamassem ele de louco, chamassem ele de tolo, dissessem que ele fez a pior escolha da vida dele, ele ainda preferia ficar com a sabedoria de Deus. Ele entendia que a sabedoria de Deus, isto é, aquilo que Deus diz que é certo e errado, é superior àquilo que o homem considera superior e correto. Ele acreditava nisso. Mesmo as pessoas dizendo: esse caminho aqui é o melhor. Moisés indo pelo outro caminho, de sofrimento, de tribulação, de escárnio, de pobreza. Ele dizendo: eu quero esse caminho aqui, porque esse é o que Deus falou. Ele também, irmãos, acreditava que o nosso Deus é todo misericordioso. Ele acreditava que Deus não iria permitir que o seu povo permanecesse para sempre naquela situação. Ele acreditava que Deus iria remover aquele povo com mão forte, que aquele era o povo escolhido, era o povo eleito, era o povo amado, era daquele povo que viria o Messias. E ele sabia que Deus iria reivindicar o seu povo e colocá-los numa posição de honra. Ele acreditava nisso. Mas nós podemos dizer, meus irmãos, que a fé era o telescópio de Moisés. Porque enquanto as pessoas olhavam aqui bem pertinho e só viam miséria, dor, sofrimento, ele com o telescópio da fé, ele enxergava paz, descanso, segurança e prosperidade. Foi a fé que mudou o seu conceito de grandeza humana. A fé mudou os seus conceitos. A fé o fez perceber que a grandeza humana é passageira e que a verdadeira grandeza está em servir a Deus, em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus e cumprir a sua vocação. É nisso que reside a grandeza do homem, não em dinheiro, poder, popularidade. A fé mudou isso. A fé fez com que ele entendesse que é melhor você ser o último aqui na terra do que você ser o primeiro no inferno. Ele acreditava nisso de todo o coração. Meus irmãos, a fé também fez mudar os conceitos de pecado de Moisés. O texto diz aqui que ele
o pecado é chamado de, na verdade, os prazeres são chamados de prazeres do pecado. Então nós podemos dizer que a fé mudou o conceito de prazer. É isso que eu queria dizer. O que é prazer? Essa formulação que existe tão clara dentro do nosso coração a respeito do que é prazer, o que é bom, o que nos dá satisfação, o que nos faz deleitar. Esse sentimento forte dentro de nós, esse instinto, foi transformado pela palavra de Deus. Ele entendeu que os seus prazeres, os prazeres propostos pelo Egito, eram prazeres do pecado, que eram misturados com o pecado, que iriam destruir a sua alma. Ele entendeu, irmãos, que uma coisa que muitos cristãos ainda não conseguiram aprender, que é melhor obedecer a Deus e sofrer do que você estar bem em pecar. Entre você pecar e sofrer, o que você escolhe? Moisés entendeu que é melhor escolher o sofrimento. É melhor escolher o sofrimento do que escolher uma vida de pecado contra o Senhor. E o que fez ele pensar assim? A fé. A fé mudou sua forma de enxergar a vida. A fé mudou seu conceito de prazer. Mas o que foi que a fé fez mais? A fé o fez contemplar a riqueza do céu como sendo superior às riquezas do Egito. Então nós podemos dizer que a fé mudou o conceito de dinheiro de Moisés. Moisés não deixou de gostar de dinheiro, mas ele entendeu que tinha uma riqueza superior àquela. Moisés não deixou de ser um sujeito ambicioso, ele passou a ambicionar as coisas espirituais, entendendo que elas são melhores, superiores e eternas. Então ele escolheu o eterno em vez do passageiro. Ele escolheu, como Paulo diz, o lugar do peso de glória e sem comparação. Foi a fé que mudou isso. A fé também mudou o conceito de Moisés a respeito do sofrimento. Ele passou a entender que o sofrimento é a escola de Deus, onde Ele treina os seus filhos. É onde nós somos purificados. É nessa escola de Deus chamada sofrimento que os nossos laços com esse mundo são cortados, que nós nos descobrimos mais próximos de Deus. É nessa escola de sofrimento que Deus trata o nosso coração, que Ele revela quem nós somos, que Ele mostra que existe ainda muita feiura dentro do nosso coração e que há muitas coisas que precisam morrer dentro da gente. Foi a fé que fez isso com Ele. Tem algo muito glorioso no verso 26 que eu queria chamar a sua atenção. Foi também o seu conceito de escárnio, de vergonha. Olha que coisa maravilhosa que diz aqui no verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo com maiores riquezas que os tesouros do Egito. Aqui fala do opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo. Você sabia que Moisés conhecia a história a respeito do Messias? Você sabia que Deus já havia revelado a Moisés que o Messias também seria escarnecido? E ele entendeu que os sofrimentos que ele estava passando nesse mundo era uma figura, era um tipo dos sofrimentos que um dia o Messias iria sofrer, para que a nossa alma fosse salva. Ele se identificou com Jesus, sem nem ter o nível de revelação que a gente tem hoje, sem nem ter a quantidade de luz, de informação que nós temos hoje. Aquele pouquinho, aquele facho de luz que ele obteve de Deus a respeito do escárnio que o Messias iria sofrer no futuro, foi suficiente para moldar a sua vida, dizendo: eu quero ser como esse homem, eu quero andar nas pisadas dele, eu quero ser como meu Salvador. E parece que hoje, meus irmãos, a gente com tanta revelação, com tanta informação, isso não é suficiente para cativar o nosso coração, e nós queremos andar as mesmas pisadas do Senhor Jesus. Mas ele escolheu a vergonha do Messias. Ele sabia que o Messias também seria escarnecido, e que para ele era uma honra se identificar com o Salvador das nossas almas.
Meus irmãos, quando a gente olha tudo isso, não é de se admirar que ele tenha recusado a grandeza, os prazeres, a riqueza. Não é de se admirar. Porque ele via que todas essas coisas estavam conduzindo as pessoas para o inferno e que o povo de Deus iria permanecer para sempre. Não é de se admirar que ele tenha escolhido o sofrimento e um povo desprezado. Porque ele via, através da fé, que a aflição era apenas momentânea. E que aqueles que são desprezados e perseguidos nesse mundo, eles irão reinar com Cristo para sempre. A fé o fez ver isso. Agora eu pergunto para vocês: Moisés estava certo? Ele estava certo? O seu testemunho ainda é conhecido? Se você for pegar os livros de história, você não sabe qual era o nome da filha de Faraó. Há dúvidas entre os historiadores até do nome do Faraó que existia e qual era a cidade que ele reinava quando Moisés existia. Os tesouros do Egito desapareceram. Mas Moisés continua sendo falado. Ele continua sendo modelo. Ele continua ainda sendo um padrão de vida a ser imitado. Meus irmãos, aqueles que vivem pela fé são as pessoas mais felizes desse mundo. Pois bem, agora vamos começar a caminhar para a parte final. Até que isso tem tudo a ver com a gente. Essa é a questão mais importante. Dizem que a pergunta de $1 milhão. Quero trazer algumas lições para vocês e depois nós vamos orar. A primeira lição, meus irmãos, é esta: se você é de Jesus, se você é salvo, se você é convertido, se você tem o testemunho do Espírito Santo no seu coração, você precisa fazer a mesma escolha que Moisés fez. Você precisa escolher a Deus em vez do mundo. Você precisa se preparar para a aflição. Você precisa escolher coisas que parecem ser ruins e rejeitar coisas que parecem ser muito boas, atrativas e prazerosas. Vocês sabem que essa proposta de fé cristã, ela está meio em desuso nos nossos dias hoje. Hoje existe um tipo de um cristianismo barato, que não ofende ninguém e que não requer nenhum tipo de sacrifício. Mas essa não é a mensagem de Jesus. Jesus falou que você precisa carregar a cruz. E você precisa se preparar para fazer muitos sacrifícios nessa vida. Porque o povo de Deus sempre será um povo desprezado. Aqueles que são do Senhor ainda vão continuar sendo motivo de piada. Ainda vão chamar você de tolo. Vão chamar você de idiota, de ridículo. Vão dizer que as suas escolhas são escolhas medievais. Esse é o nosso quinhão. Esse é o nosso pagamento. Poderíamos dizer que isso é o escárnio de Cristo, do qual nós continuamos participando. Então, se você é de Deus, você tem que se preparar para fazer esse tipo de escolha. Não tem outro caminho, não tem outra forma de viver nesse mundo. Você não pode servir ao Senhor e as riquezas. Você não pode querer abraçar os tesouros do Egito e os tesouros celestes ao mesmo tempo. Você não pode cultivar dentro do seu coração os conceitos que pertencem a esse mundo e os conceitos que são do reino de Deus. As duas propostas são opostas, são sistemas que não se sustentam. Então eu perguntaria para você essa noite: você está disposto a fazer algum sacrifício? Ou qual é o sacrifício que você está fazendo hoje pelo Senhor Jesus? Você está disposto a abrir mão de qualquer coisa que te afaste de Deus? Ou você está tão apegado ao Egito, sem conseguir largar, dizendo: eu preciso disso aqui, eu não posso perder esse tipo de coisa? Você está como se tivesse preso a filha de Faraó, sem conseguir largar aquelas propostas, aqueles prazeres. Meus irmãos, eu sei que essas palavras são duras,
Mas essas são precisamente as palavras empregadas pelo Senhor Jesus. Anos depois, o Senhor Jesus disse: olha, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. E se você quiser perder a sua vida, você vai ganhar. Você precisa carregar a sua cruz. E cruz não é uma doença, não é um problema financeiro. Quando eu era pequeno, minha mãe olhava e disse: não é a cruz que Deus me deu para eu carregar. Cruz não é o filho que dá trabalho. A cruz é o caminho da negação, é o caminho da morte, é o caminho que você está todo dia morrendo para si mesmo. Porque essa imagem da cruz é uma imagem muito significante, porque uma pessoa, quando era pendurada na cruz, ela demorava vários dias para morrer. E isso é uma descrição perfeita do que está acontecendo. Nós já morremos com Cristo, mas parece que nós estamos esticando o máximo que podemos ainda um pouquinho dessa vida do mundo, e nós não queremos morrer com Ele e para Ele. Mas você precisa morrer por esse mundo para ganhar apenas o Senhor Jesus. Nós queremos a glória, mas nós não queremos carregar a cruz. E a Bíblia deixa muito claro que sem cruz não há coroa. Então você precisa fazer essa escolha. E enquanto eu falo isso para você, no meu coração, eu estou pedindo ao Espírito Santo que torne isso real à sua mente, e que o Espírito Santo coloque você contra a parede, mostrando que você não pode mais viver assim. Que você tem que fazer uma escolha clara de que Senhor você quer servir. Se você quer se curvar diante do Deus verdadeiro, ou se você vai continuar prostrado diante de Faraó. Mas temos ainda uma segunda lição. A segunda lição é que a fé é o que capacita você a escolher a Deus em vez do mundo. Nós falamos que você tem que escolher o Deus e o mundo. E agora estamos dizendo que é a fé que capacita você a escolher Deus em vez de escolher o mundo. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é você vir para a igreja, que é você simplesmente ter boas amizades com a mocidade da igreja. Não é simplesmente você fazer parte de uma família cristã estruturada. Não é simplesmente você fugir de pecados grosseiros, você não falar palavrão, você não viver uma vida de devassidão. Não é isso. É preciso uma crença real, sincera, verdadeira, profunda, que as promessas de Deus são verdadeiras e infalíveis. Que tudo aquilo que Deus diz, nós temos que acreditar. Nós temos que trazer isso para dentro do nosso coração e transformar como parte da nossa vida, mesmo que isso traga algum tipo de sofrimento à nossa carne. Você precisa acreditar que as promessas que Deus fez para você, elas são superiores a qualquer coisa que o mundo possa colocar na sua mão. Essa é uma maneira, irmãos, da gente lutar contra o pecado. Nós lutamos contra o pecado, pegando as promessas de Deus e colocando essas promessas diante do pecado e desafiando o pecado. Oferece uma coisa melhor, oferece uma coisa superior. Você pega a promessa de novos céus, nova terra, vida eterna, ressurreição, imortalidade, pegue tudo isso, coloque diante do seu pecado e desafie o seu pecado. Você tem algo melhor para oferecer em relação a isso? É por isso que você precisa de fé. Porque a fé vai capacitar você a olhar para essas coisas como sendo reais, elas afetando o seu coração, você enxergando que de fato as coisas do céu são melhores do que as da terra, que aquelas coisas que nós não vemos, elas são melhores do que aquelas que vemos, que o elogio de Deus é muito melhor do que ser considerado um cara legal ou uma pessoa legal na sua faculdade. Meus irmãos, é essa fé que nos faz recusar diante daquilo que é bom, que parece bom, e escolher aquilo que nos aparenta ser mal. Com essa fé você não vai se importar com as perdas.
Você não vai se importar com o que as pessoas falam de você. Porque seus olhos estão nas riquezas do céu. Aquilo que a glória de Deus oferece para você. Você precisa desse tipo de fé para combater o bom combate. Sem essa fé, você será semelhante àquela sementinha da parábola do semeador que caiu entre os espinhos e foi sufocada. Você precisa de uma fé que dependa exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Um tipo de vida cristã em que diariamente você está em Cristo, você está buscando a presença de Cristo, você tem Ele como seu maná, você tem Ele como seu alimento, você se lembrando das palavras dele: sem mim nada podeis fazer, e você completamente apegado a Ele, sem largar dele, entendendo que é Ele que faz essa fé ser nutrida dentro do seu coração. Essa é a fé de Hebreus capítulo 11. Uma fé ligada ao Senhor Jesus. Foi essa fé que fez com que Noé perseverasse construindo a arca. Foi essa fé que fez com que Abraão desse as costas para Ló. Foi essa fé que fez com que a Ruth se apegasse a Noemi. Que Daniel preservasse, continuasse orando ao Senhor, mesmo tendo uma ameaça de morte. Os 3 amigos dele que se recusaram a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, todos eles tinham essa fé. Isso nos leva à próxima lição. A próxima lição é simples. A explicação do porquê muitos cristãos são mundanos é a falta de fé. O que explica? Tanta gente apática, tanta gente sem sede por Deus, aquela vida cristã fria, sem desejo por Deus, que orar é um peso, ler a Bíblia é um tédio, evangelizar nem se fala, vir à igreja cansativo, e ao mesmo tempo parece que seu coração pulsa tanto por outras coisas. Qual a explicação para isso estar acontecendo com o povo de Deus hoje? É a falta de fé. A gente cria motivos. Aliás, o nosso coração é especialista em fazer isso, inventar desculpas, intenções. A gente fala que a vida é corrida, trabalho demais, estudo muito. Ou se diz, que eu não tenho tempo. É uma fraqueza da carne. Esse mundo é muito difícil. Irmãos, a explicação é simples. Não há fé. É como se você não acreditasse. É como se você não acreditasse que aquilo que Deus prometeu, de fato vai se cumprir. Uma vez eu li um texto de um ateu que viveu volta do século XVIII, um homem chamado Voltaire. E ele fez muitas críticas aos cristãos, e uma das críticas que ele fez foi mais ou menos essa. Ele disse assim: se eu acreditasse que uma alma vale mais do que todos os tesouros desse mundo, os cristãos acreditam nisso, não acreditam? Ele disse: se eu acreditasse nessa informação, eu ia abandonar minha vida, eu ia deixar tudo, e eu ia dedicar minha vida para ver se pelo menos eu conseguisse ganhar uma. E ele fez isso para dizer assim: vocês cristãos não acreditam no inferno. Essa explicação, falta de fé. É como se você não acreditasse no inferno, porque você não foge do inferno. É como se você não acreditasse no céu, porque você não o procura. É como se você não acreditasse na glória, na beleza de Deus, na sua santidade. Meus irmãos, há pessoas que estão semanalmente na igreja e vivem como se Cristo nunca tivesse morrido, como se nunca houvesse julgamento, ressurreição e vida eterna. Falta de fé. E uma fé que não transforma a sua vida, suas escolhas, seus pensamentos,
ela não pode ser chamada de fé salvadora. Ela é um tipo de fé. É a fé dos demônios. A fé dos demônios é aquela fé que se acredita, mas não se apropria. Os demônios acreditam em céu, inferno, vida eterna, ressurreição. Eles acreditam nisso. Mas essa crença não os muda. Essa crença não produz neles quebrantamento, comprometimento com Deus. E eu temo dizer, irmãos, que há muita gente dentro das nossas igrejas que tem vivido esse tipo de fé. Eu quero lembrar você que o segredo para você fazer grandes coisas no reino de Deus é uma fé grande, é uma fé genuína. A fé, meus irmãos, é a mãe de todas as nossas ações. A sua paciência, o seu zelo, a sua coragem, o seu empenho pela causa de Deus, o seu comprometimento com o Evangelho é proporcional ao tamanho da sua fé. É isso que distinguiu os personagens de Hebreus capítulo 11 das demais pessoas desse livro. Pois bem, então caminhando para a nossa conclusão, queria perguntar a você, você está aqui, você quer crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo? Você deseja produzir fruto verdadeiro? Você gostaria de resplandecer como luzeiro nessa geração anti-Deus? De viver para o Senhor em vez de viver para o mundo? Essa noite eu chamo você. Venha ao Senhor Jesus Cristo. Curve-se diante dele. Peça para Ele aumentar a sua fé. Peça para Ele te dar fé salvadora, fé robusta, fé madura, fé comprometida com Deus. Lembre-se que a sua prosperidade espiritual será do tamanho da sua fé. A fé não é só para você ser salvo. A fé não é somente para você entrar no reino de Deus. A fé é o instrumento que vai mover toda a sua vida cristã. A Bíblia diz que aquelas pessoas que têm fé, além de serem salvos, elas jamais terão sede, elas irão vencer, elas andarão em firmeza, elas farão grandes obras. Essa noite, em nome de Jesus, venha até Ele, peça para Ele aumentar a sua fé, e que Deus abençoe o seu coração, e que você se permita ser inspirado pela palavra de Deus e pelo exemplo desse grande homem. Você seja capaz de fazer as mesmas escolhas que ele fez e as mesmas recusas que ele fez para a glória de Deus. Amém. Vamos fazer, meus irmãos, uma oração agradecendo ao Senhor. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Nós, Senhor, confessamos a Ti a fraqueza, a pequenez, a timidez da nossa fé. Tantas vezes, Senhor, nós somos colocados diante das mesmas tentações e ofertas que Moisés foi colocado. E nós somos como pessoas que não têm energia, poder, vitalidade espiritual para dizer não. Falta em nós também, Senhor, aquela determinação de andar com o Senhor, carregando a nossa cruz, escolhendo o escarro de Cristo, as pisadas do nosso Salvador. Nós continuamos, ó Deus, agindo como mundanos, correndo atrás de riquezas, permitindo que essas coisas se tornem como ídolos do nosso coração, idolatrando a nossa carreira, o nosso trabalho, desejando popularidade, influência, poder, deixando Cristo de lado, tentando ajuntar tesouros nesse mundo a todo custo, enquanto a nossa alma está morrendo de fome. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. E chegamos a Ti, Pai, clamando, pedindo perdão a Ti, intercedendo, Senhor, pela Tua graça, porque
Nós não temos mérito algum. Tua palavra diz, Senhor, que Tu nos salvaste para nos fazer pessoas diferentes. Que as impiedades, as paixões mundanas, elas precisam ser renegadas. Nós precisamos viver o presente século sensata, justa e piedosamente. Nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu faças isso. Que o Senhor nos dê o Espírito Santo. Que a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração produza uma mudança completa nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, nas nossas aspirações. Nós abracemos, ó Deus, a vida cristã com todas as suas glórias e as suas tribulações. Nós não tenhamos o desejo de vivermos uma vida melhor do que a que o Senhor Jesus Cristo viveu nesse mundo. Ajude-nos, Pai. Venha ao nosso encontro. Aumenta a nossa fé. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.